Olá galera, estamos ao vivo. Estamos ao vivo no projeto 365. Hoje é live mais cedo. Vamos ver como é que o pessoal está mais de folga, está mais ocupado nesse sábado à tarde. São 3 horas da tarde. E eu quero saber se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem. Quem estiver pela live, me avisa aí nos comentários. Live de hoje já é uma das lives preparadas. Eu estou falando isso com muito cuidado, pela qualidade da preparação, pelo tempo investido na preparação da live. Interessante isso aí, porque eu tive 15 minutos para pensar alguns insights e já vim pré-programado. O potencial evolutivo desse projeto todo de 365 vai mostrar mais do que isso em evolução, em preparação e em resultado de entrega. Essa que é a ideia. Tema de hoje, forças humanas. Vamos começar na nossa visão o que é força. A gente vai ter que ver agora e já decidir agora sobre que caminho que vai começar. Então, quando a gente está falando de força para qualquer sentido, depois nós vamos trazer para a força humana. O que é força? A força pode ser a visão sobre resistência do objeto ou do ser, da criatura ou da pessoa. Nós estamos falando, pode ser de resistência, pode ser de capacidade de carga ou de tração. E existe também a questão da imunidade, do sistema de proteção. Se é um sistema de proteção que ela tem forte. Vamos trazer para a saúde. Primeira parte da live nós vamos falar de força corporal. O que é o sistema de força que a gente tem corporal? Força física. Tem gente que encara um corpo forte como um corpo resistente. Não dá para negar que um maratonista tem realmente um corpo muito forte, muito resistente. Ele aguenta correr 42 km direto. Isso é demonstração de força. Mas tem o cara que não corre, tem o cara da academia, o cara que carrega peso consistentemente, direto. Ele está sempre fazendo isso. Isso é uma outra visão, uma outra demonstração de força. E tem a pessoa que faz um pouco de cada coisa, só que na hora da necessidade de recuperação, na hora de um ataque, de alguma doença, na hora de alguma lesão muito séria, essa pessoa tem uma recuperação mais forte. O organismo dela, como conjunto, é mais forte. Existe esse tipo de pessoa. Pessoas com alta imunidade. Pessoas que de repente não se destacam em resistência por tempo, mas se destacam por resistência de funcionamento, resistência metabólica. Tem gente que se destaca muito em capacidade de carga, em tração, em força, erguer isso, empurrar aquilo. E como é que está a saúde? Como é que esse cara passa depois de uma gripe, depois de um Covid? Não era nem para falar isso aqui na live. Então, isso é uma demonstração de uma visão diferente de força. A gente analisando através de resistência, capacidade de carga, imunidade, autorrecuperação. Quantos dias a pessoa leva depois de um exercício pesado, depois de uma rotina. Forças humanas. Só que tudo isso daí eu estou falando de força física. Força do corpo. Ainda mantendo no corpo, mas saindo de força física. Temos forças morfológicas. Força na nossa comunicação. A nossa comunicação tem a ver com a qualidade da fala, tem a ver com o visual. Beleza é uma força. Pessoas mais bonitas, se elas quiserem, elas podem usar isso a favor delas. O visual na questão de cuidado é uma força. Aquela pessoa que não investe
demais de dinheiro, só que investe cuidado, investe tempo na sua aparência. Ela investe na dieta, num exercício com finalidade visual, também tem, principalmente em términos ou em voltas, inícios de relacionamento. Fase de mudança da vida. A fase de mudança é a fase de criação de novos hábitos. Isso aí já é determinado já pelo livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Tem aqui. Força física, nós estamos falando. Podemos falar de força da alma. O que é uma alma forte? Agora o assunto começou a virar profundo. Por quê? Porque quando eu tenho uma força física bem direcionada, ela sai de mim. O propósito, para quê? Me policiar um pouco, parar de falar propósito, porque é difícil, tá tendo gente aí que tá confundindo diferente, tá tendo um entendimento diferente do que é propósito. Então, quando eu estou falando de força física e eu estou falando da utilidade dela, de para que eu vou usar, com que sentido eu estou me preparando, ou ficando mais resistente, ou ficando mais forte, ou melhorando minha imunidade, isso tem a ver com o que a pessoa pensa, com o que a pessoa sente. Sai do físico, isso aí já vai para o mental, já vai para a alma da pessoa. Quando a força física externa, beleza também, comunicação também, quando a força física é direcionada para a cabeça da pessoa, ela deixa a alma mais forte. Mentalidade da pessoa fica mais forte. Só que a direção é intencional, não acontece sem querer. Então, se eu estou desenvolvendo uma força física e eu estou direcionando isso para a minha mentalidade, eu estou canalizando, não estou perdendo trabalho nisso. Eu estou conduzindo esse trabalho. Se eu estou melhorando a minha força física e conduzindo isso para a mudança da minha mentalidade, eu estou contribuindo para o fortalecimento da minha alma. Então, corpo forte, beleza. Alma forte. Fortalecimento da alma. Tô colando mesmo. Nossas vontades, nossas emoções, nossos raciocínios, pela sequência, pensamento, sentimento, ação, resultado. Depois que mudou os nossos raciocínios, muda os nossos sentimentos. Fortalecimento e estabilidade da alma. Força humana, força física, do real, do concreto, passando para o abstrato. Nós estamos falando de cérebro, nós estamos falando de consciência, nós estamos falando de sentimento, nós estamos falando de vontade. É um prisma que tem muitas visões, por muitos caminhos a gente pode abordar. Quantas vezes a gente para saber da onde veio a nossa vontade? Por que eu estou tendo essa vontade? Se a pessoa só vai agir de acordo com a vontade dela, ela é um bicho, está agindo por instinto. Agora, se ela altera o pensamento dela com o aprendizado, ela muda o sentimento dela, ela muda a vontade dela, de acordo com o que ela pensa. A transformação da mentalidade transforma a vida, transforma a prática. Então a didática é a base. Se a pessoa for autodidata, ela tem um atalho. Fortalecimento da alma da pessoa. Muito fortemente cobrado, fortemente exigido pelo mercado. Estabilidade emocional. Da onde vem a estabilidade? Uma coisa é mais estável quando ela forma uma base boa. Ela é formada por uma boa base. Se ela tem uma boa base, ela não cai. Ela é estável. Pode vir o vento, ela está firme.
Estou imaginando um triângulo aqui, uma pirâmide. A estabilidade emocional ela vem da formação, da construção de uma base. Intencionalmente eu posso direcionar o meu corpo, minhas forças físicas para fortalecimento mental. Posso começar pelo fortalecimento mental? Também pode. Cada um começa por onde quiser. Como é feito o fortalecimento mental? Primeiro ponto, questionamento. Autoanálise. Como eu posso melhorar? Eu já lancei o meu alvo, falei no final da live de ontem. Eu já tenho um alvo, só que ele não me puxa suficientemente para eu tomar uma decisão de ir até lá. Quando ele é longe, eu não consigo enxergar. Eu estou indo viajar, só que eu não sei a estrada para chegar lá. É uma viagem, com certeza, que eu vou mais devagar na estrada. É uma viagem que eu já vou mais com medo. É uma viagem que eu não vou fluir naturalmente. Agora, se eu abro um mapa pelo menos, para ver até onde eu estou indo viajar. Eu sei o caminho, eu sei quanto tempo vai levar, eu sei a rota, eu sei que meu tanque de gasolina dá, não preciso me preocupar com o posto de gasolina. Fontes de medo não vão me distrair. Aí o meu alvo fica bem mais possível de ser alcançado. Então eu já determinei o autoquestionamento para o meu desenvolvimento de fortalecimento da minha alma, da minha mentalidade, sim. Como vai ser feito? Na origem do ser humano é de socialização. O ser humano não é feito para viver sozinho. Então a gente depende de socialização. Então o relacionamento, que é a base do fortalecimento emocional, está lá na base. Capacidade de relacionamento. Cooperativismo é a palavra ideal para se colocar lá na base da estabilidade emocional, da força da alma da pessoa. Uma pessoa de alma forte, emocionalmente, consciência, expansão de consciência, aprendizado, estudo. O estudo está entrando de propósito, não é um estudo sem querer, não é um estudo forçado, é um estudo que eu vou lá com o ouvido aberto. É a diferença quando você ganha um curso para você fazer e quando você paga caro um curso para você fazer. Isso vai fortalecer a sua consciência, a sua mentalidade. Vai mudar a sua alma, porque os seus pensamentos vão interferir nos seus sentimentos. Dá para fazer analogia com o anterior. Você vai ter uma alma mais resistente. Ela vai resistir a mais dúvidas. E você vai se manter no seu caminho, nos seus projetos. Ela vai ter mais capacidade de carga. Você vai poder mover mais coisas com as suas convicções, com as suas certezas. E a sua imunidade alta da sua alma, ela vai te prevenir de fraquejar. Isso vai te ajudar a manter o ritmo de ação. Olha que tipo de correlação que a gente está buscando aqui, ó. A gente definiu força como sendo a resistência, capacidade e imunidade. 3 visões de força. Podemos ter mais. A gente trouxe do físico para a alma da pessoa. A gente está fazendo uma alma forte, resistente, com capacidade e com imunidade, com sistema de proteção. Tudo a ver com cooperativismo e com serviço. Fortalecimento do corpo tem tudo a ver com trabalho
Tem tudo a ver com auto-aprimoramento. E esse direcionamento é que é intencional. Um direcionamento automático não fortalece, enfraquece. Quantas vezes a gente toma as atitudes e os nossos comportamentos, nossos padrões de ação são movidos por senso comum. O senso comum é um piloto automático que vai enfraquecer a nossa força, tanto corporal quanto mental, da nossa alma. Terceiro ponto, quanto espiritual. Vamos lá, fazer a mesma correlação. Um espírito resistente. Como é que está o seu espírito? Ele é um espírito resistente? O que é um espírito? A alma está dentro do corpo. E a alma põe energia para fora que quando você chega no ambiente as pessoas percebem a aura da pessoa a alguns metros de distância, 5, 6 metros, 2, 3 metros, às vezes 1 metro, às vezes a pessoa não está bem. Já percebe, essa alma, a energia da alma da pessoa, a força dela, ela sai do corpo um pouco. Então o contato presencial, pessoal, é o que a gente pode ter acima desse ao vivo que a gente está aqui. Então, quem me assiste, recebeu um abraço e toda essa empolgação que eu estou aqui passando, isso já gera um calor humano, isso daí é a energia da alma saindo, já transbordando. Agora, quando a gente está numa gravação, ao vivo, é um pouquinho menos. Aí numa gravação, é mais um pouco a menos. Nós estamos falando de vídeo. Aí pode ser só áudio. Áudio ao vivo é melhor ainda que a gravação, que é a ligação por telefone. O áudio gravado a gente sempre usa em segundo plano, sempre secundário. Ou a gente está caminhando, ou a gente está andando de bike e tal, está escutando no áudio. Então tem os graus de transmissão de energia. E a força da alma da pessoa, ela interfere na transmissão de energia dela. Se ela está no caminho dela, próximo passo, que é o espírito, é mais eficiente. Aí é crescente. E aí está contribuindo para o fortalecimento. Então, quando você tem um corpo bem direcionado, ele contribui para a sua alma. Quando você tem uma alma bem direcionada, está contribuindo para o seu espírito. Você está colocando ela no espírito. Quando você toma a decisão. Porque é trabalho, isso é serviço. A direção. Se você é capitão do seu barco, o volante lá, o timão do barco lá, um negoção assim, ó. Aquilo lá não é de graça que vira para a esquerda e para a direita, não. Aquilo lá precisa fazer força. Então a gente, para tomar rumo na vida aí, não é devagarzinho, não. Às vezes as pessoas ajudam a gente, mas elas não têm obrigação de ajudar. A gente tem obrigação de ajudar todo mundo, mas todo mundo não tem obrigação de ajudar a gente. Quando esse conceito está bem sedimentado, você acaba com o seu vitimismo. Você vira protagonista da sua vida. Convicto. Sua convicção é contagiante. A pessoa convicta, ela está no caminho. Já ameacei 3 vezes de falar de espírito e vou falar agora. Determinando que o espírito é o caminho onde você coloca a sua alma. Você direciona todas as suas consciências, suas vontades, suas emoções, seus raciocínios, seus sentimentos para algo, em algo produtivo, que gera prosperidade por onde você passar. Ah, mas eu erro, nossa, me distraio, faço umas bobagens, umas cagadas durante o dia. Você tem o seu caminho para poder voltar? Quantas pessoas não têm o caminho e só têm o caminho da bobagem? Essas pessoas são as mais perdidas, as mais desgarradas.
Elas estão às margens da sociedade, estão marginalizadas. Elas têm um fraco senso de pertencimento de grupo. Se você tem um forte senso de pertencimento de grupo, esse grupo já vai te ajudar no corporal, vai te ajudar na sua alma. E você contribuindo com esse grupo, você está no caminho do serviço, você está no caminho do cooperativismo, você está no seu espírito conectado. O seu espírito leva a Deus. Podem chamar do que você quiser, de universo, de força maior, Pai, Criador, Senhor. Por isso que fala Jesus Cristo: eu sou o caminho. Então é quando você está no espírito. Fortalecimento do seu espírito. Vamos lá. Está sendo interessante isso aqui, que eu estou fazendo as 3 correlações para corpo, 3 para alma e 3 para espírito. Lembra que eu falei que eu ia fazer live já sistematicamente planejado? Está dando certo, está dando resultado. Não foi a 5 ainda, mas já temos 3 para hoje. O que é um espírito resistente? Um espírito resistente é aquele um que já mostrou a prova e funciona há muito tempo. Então, se você colocou a sua alma em determinado grupo, qual é o espírito do grupo? O grupo está indo para onde? É resistente? Eles estão há bastante tempo fazendo isso? Tem dado resultado? Está colhendo bons frutos? Melhorando quem estava precisando ser melhorado? Está servindo de exemplo para outros grupos? Seu espírito está resistente? Esse espírito, ele tem uma capacidade efetiva, tanto de carga quanto de tração. Doido isso. Aonde você está colocando a sua energia, da sua alma? É num lugar, é num terreno fértil? Esse terreno fértil que nós estamos falando é o espírito. Eu estou colocando todo o meu potencial de raciocínio, de linguagem, de visual, de força, de comunicação, tudo. Aonde? Na areia? Só se for para cacto. Estou investindo a minha alma, a minha vida. Alma, por definição filosófica, é vida, ânimo. Desenho animado, desenho com vida. Eu estou investindo tudo isso aonde? Num terreno que não está fértil. Então eu tenho a obrigação de procurar um terreno fértil para investir a minha alma. Nossa, só por aí já fechava hoje. Só por aí já fechava. Esse espírito é resistente, esse espírito tem capacidade de força, de carga, de tração. Esse espírito tem um bom sistema de proteção. Os participantes do grupo que tem aquele espírito de grupo estão protegendo o grupo? Estão fazendo o que tem que ser feito para a manutenção desse grupo? É mais profundo do que parece. Porque se eu tenho, vamos falar do CrossFit. Se eu tenho uma academia de CrossFit, aí eu tenho o dono do CrossFit. E aí eu tenho o grupo de alunos. Quem que mantém o grupo? O dono mantém a academia. Se o grupo trocar de grupo, ele continua dono, ele continua com a academia. Então, tira o dono. Ou a pessoa no papel de dono. Então coloca ela no papel de participante do grupo. Aí sim. Mas como dono, não. Agora, como participante do grupo, temos um grupo de 5 pessoas, 10 pessoas. O que é feito para esse grupo ser resistente? O que é feito para esse grupo ser forte, ter capacidade de carga e de tração? Ganhar medalha, ir para cima, competição. Qual a performance do grupo? Vamos testar esse grupo, ver até onde esse grupo dá conta. E vamos ver a imunidade do grupo, vamos ver.
quem do grupo está precisando de mais cuidado, como é que é feito isso aí, se o grupo se cuida, se autoajuda. É um tabu falar de autoajuda hoje para indivíduos, para individual. Então vamos falar de grupo. Quem lê livro de autoajuda, a pessoa tem que ler em segredo, escondida. Ou jurar de pé junto que não é de autoajuda, para não ser rotulado. Por quem está fora de grupo, por quem não tem senso de pertencimento. A pessoa fraca, ela tende a emitir opiniões que enfraquecem a outra pessoa para elas poderem conversar de igual para igual. Agora, a pessoa mais forte, ela já está sabendo que ela está mais forte. Então vamos ver quais das pessoas mais fortes vão desistir logo de provar que está mais forte e querer ajudar o mais fraco. Esse é o cooperativismo. Essa é a evangelização da coisa. Eu tenho que dar o meu testemunho positivo do CrossFit, o tanto que ele já me ajudou e tanto que ajuda ainda, para senso de pertencimento de grupo. Isso é o que coloca o seu corpo e sua alma no caminho da comunidade, do serviço, do trabalho. Esse é o espírito, é o caminho. É difícil entender isso aí. Não é todo mundo que entende, não. Tem o carro, o motorista que está dentro e o caminho. Vamos lá. Primeira vez que eu desenho na live. Eu era bom desenhista, hein? O carro é o corpo. A alma é o motorista. E o espírito é o caminho. Muita gente confunde o motorista com o espírito. E a alma eles não sabem nem o que é. Então desconfundam-se. O corpo é o carro. O motorista é a alma. E o caminho é o espírito. Então pegue seu corpo e faça ele proteger a sua alma. Por onde a sua alma quiser ir, o seu corpo tem que aguentar levar. Ele tem que dar conta de transportar a sua alma em segurança pelo seu espírito, pelo seu caminho. Isso aqui, quando você está no seu espírito, no seu caminho, você está em direção à sua prosperidade. Se você quer se distrair e sair do caminho, você está indo para o seu enfraquecimento. Você vai investir. Toda vez que você se move, você investe tempo, dinheiro, que é tempo de trabalho, lágrima, suor, gordura. Você investe seu corpo em algo que está fora do espírito, do caminho. Para mim é mau negócio. Vai me tirar da prosperidade. O bom negócio é eu participar de um grupo no qual eu tenho relações profundas, no qual eu conheço as pessoas suficientemente para poder ajudá-las. Isso para mim é contribuição. Isso para mim é serviço. Se eu moro sozinho é uma coisa, se eu moro em família é outra coisa. Se eu estou falando de grupo de academia é outra coisa. E como que eu vou exigir da outra pessoa serviço para mim? Ela não me deve. E uma coisa que eu tenho que entender e procurar me adaptar é a linguagem de amor, de manifestação de trabalho, que é amor. Que ela dá conta de passar. Porque as pessoas não vão trabalhar pra gente do nosso jeito, elas vão trabalhar pra gente do jeito delas. É a gente que tem que procurar agradar não, servir
vários tipos de pessoas diferentes, porque cada uma vai servir a gente de volta de um jeito. Isso vai dar cooperativismo. Se a gente quiser transformar outra pessoa na marra, isso gera desgaste, isso dá estresse, isso é o contrário do amor. Amor como decisão de trabalho, não amor como sentimento. Então a pessoa mais forte, com mais base, com mais lastro, ela consegue ter relação mais profunda. A comunicação é uma força. Então a pessoa que consegue se comunicar mais, que consegue alcançar mais gente, de repente ela está servindo mais gente. Do que se ela mantivesse a mesma comunicação para menos pessoas, conta demais. Antes eu servia 5, 6 pessoas, agora estou tendo 80, 90, 100 pessoas que estão assistindo, estou servindo 80, 90, 100 pessoas. Daqui uns dias, 80 mil pessoas, quem sabe. A ideia é justamente largar do perfeccionismo e largar do medo da opinião do outro, que vai ter sempre. Se você não fizer nada, você vai sofrer a opinião do outro. Se você fizer alguma coisa, você também vai sofrer a opinião do outro. Só que fazendo, pelo menos você contribui mais. Então, entre forças humanas, nós estamos falando muito de desenvolvimento pessoal, construção de habilidades, criação de hábitos. Os últimos 5 minutos da live sempre são os decisivos, porque os fechamentos a gente está fazendo ficar incrível. Construção de novos hábitos. 1, 2 hábitos por ano é suficiente. Bem construído, bem aprofundado. Trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Tem que ser bem construído. A gente sendo forte, a gente serve mais. Maior é o que serve. Princípio de liderança. Tem que dar exemplo. Para isso que eu insisto tanto, que uma pessoa, ela curada da obesidade, que é uma doença, ela muda o olhar dela, ela muda o jeito de enxergar a vida dela. E eu mudei completamente o meu jeito de enxergar a minha vida. Antes eu era egoísta, eu queria tudo pra mim. Então só aumentava. Tudo pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Não conseguia, não tinha ânimo, não tinha alma suficiente para servir, para gastar meu precioso tempo. Olha como a visão é totalmente equivocada. É um preciosismo do próprio corpo que dá medo. Até a moça aqui falou hoje sobre romantização da obesidade. Isso é um tema polêmico ainda para tratar. E o que eu estou falando hoje é de forças humanas. Força no corpo, força na alma, força no espírito. E dividimos em 3 ainda o que dá para saber sobre cada um deles, para ver se a gente tem insight. Para ver se a gente pensa novas ideias para mover a gente. Porque ideia por ideia não vale. Tem que ter resultado. Tem que mover. 1, 2 práticas, 2, 3 movimentos. Começou a dar resultado. Gera ânimo. Mais ânimo. Te mantém no caminho. Fazendo parte de um grupo, mais no caminho você está. Você está se aproximando mais ainda do serviço. Porque você só participa do grupo se você for interessante para o grupo. Senão você não serve. Fechou. Até amanhã, galera.